Começamos agora, então, a estreia do nosso podcast, o Pode Pra Cima. É um prazer. Hoje a nossa convidada é mais do que especial para compartilhar, então, ainda mais esse momento com a gente. E seja muito bem-vindo. Aqui tem as nossas redes sociais para que vocês possam seguir também episódios toda quinta-feira, às 19 horas. Então, a gente espera por você aí em todas as plataformas. É só seguir Pode Pra Cima. Vai lá, amor, conta um pouquinho. Bom, primeiramente agradecer a Deus por esse momento, que é muito importante para nós. Quer dizer, o primeiro podcast nosso do Pode Pra Cima, né? O objetivo de trazer para vocês um pouco de família, fé e força de trabalho, né? Todo mundo, para chegar no sucesso, tem esses 3 pilares, com certeza. E nossa primeira convidada, Karina Sato, né? Querida por nós. Deixo para a Bruna para falar um pouquinho dela, que ela tem mais essa parte emocional, com certeza vai agregar mais. Sem dúvida. A Ká, eu vou apresentar de trás pra frente, porque todo mundo sempre a vê como uma mega empresária que realmente ela é. Mas eu vejo que ela é, antes de tudo, a filha da Dona Kika, do seu Omar, a irmã da Sabrina, a irmã do Karim, a esposa do Felipão, a mãe da Manu e do Filipinho, que pra mim, eu acho que essa é uma das melhores funções que ela realmente desenvolve. E isso um pouco do que forma, então, a Karina. Seja bem-vinda, Ká. Ai, obrigada, gente, obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. Que honra estar na estreia. Não tinha me dado conta disso, dessa importância toda. Mas assim, se todo mundo vier com essa energia boa, com essa vontade de dar certo, com esse coração que eu vim aberto, já deu, tá? Amém, já deu, sem dúvida. E eu gosto sempre de contextualizar e quis fazer essa apresentação sua, falando realmente das pessoas que formam você, para que você dissesse então um pouquinho pra gente a importância aí da sua família, para a pessoa que você se transformou hoje, dos seus filhos, enfim, conta um pouquinho pra gente. Eu acho que a gente se identifica com as pessoas, né? E a gente se identificou à primeira vista, não teve assim, e se, né? A gente já se identificou, a gente já se acolheu, todas as famílias, e já seguimos juntos, todo mundo dando as mãos. Então, assim, tudo que você falou de mim, eu devolvo pra você, porque é tudo que eu vejo, eu admiro muito, assim. São pessoas que você quer estar junto, que é uma troca. Exato. Nunca é um tira-tira, é um ganha-ganha. Sempre a gente juntos, né? Sem dúvida. E a sua família, assim, quando a gente pensa... Eu vejo muito a história de vocês, porque a gente tem essa relação, né? Então, vocês vindo lá de Penápolis e tudo. Hoje, eu falo que quando as pessoas olham, no momento que a gente vive hoje, acha que tudo foi muito fácil, tudo muito tranquilo. Mas não é, né? Todo mundo por trás tem os seus bastidores ali, realmente, de muitos desafios. Então, como que foi isso, assim, pra vocês, saindo lá do interior e vir desbravar, literalmente, São Paulo, aí na cara e na coragem? Eu acho que todo mundo, né? Todos nós, a gente enfrenta uma luta diária da hora que a gente acorda. Ninguém imagina o que a gente passa pra chegar num lugar, né? Sem dúvida. Mas eu acho também é o jeito que você encara as coisas. Eu acho que é uma coisa de família, de cultura, de tradição, né? Em casa a gente sempre olhou o copo mais cheio, a gente sempre viu sempre buscou a solução em vez de ficar ali olhando muito pro problema. Então, quando vem alguma dificuldade, a gente encara ela, não é que a gente joga para baixo do tapete, né? A gente encara ela, mas assim, a gente já vai imediatamente buscar uma solução. Então, eu acho que se você tem essa mentalidade, isso te ajuda a sempre ver uma luz no fim do túnel, buscar uma solução, uma coisa também que a gente sempre enxerga. Nossa vida já aconteceu muita coisa, né? Desde a infância e da família, da forma que a gente foi criado. São imigrantes, né? Que chegaram, batalharam, tudo. A gente é uma geração, é segunda geração praticamente. Caramba. Então, a gente viveu tudo isso. E minha mãe sempre encorajando, meu pai sempre encorajando a gente. Então, assim, acho que foi é união familiar, é perspectiva, né? Isso foi trazendo a gente aqui, mas assim, eu acho que é tudo a forma que você leva a vida. E você ser apaixonado pelo que você faz, né? Faz toda a diferença. Olha que legal uma coisa que você falou que seus pais sempre encorajaram vocês a ver o copo meio cheio, né?
Mas não é normal. Normalmente as pessoas não enxergam o copo meio cheio, né? Quando acontece o problema ali, o problema ele é tão evidente que as pessoas não conseguem enxergar o lado positivo. Sim. E eu e a Bruna, a gente passa dentro de casa, né? A gente trabalha na mesma empresa, enfim, né? A empresa é nossa, enfim, nossa. E, inclusive, quando a gente chega para em casa, a gente começa a olhar as coisas, né? Os problemas, e a gente começa, calma, mas será que não teve nada de positivo nisso, né? Vale a pena a gente compartilhar isso, porque a nossa base familiar é muito importante porque nós somos hoje, né? Muito. Se lá atrás o copo fosse meio vazio, hoje a gente ia continuar chegando no copo meio vazio e provavelmente não teríamos a relevância Nossa, a de transformação que vocês hoje, fizeram, vocês estão construindo para próximas gerações. E não só da... E quando a gente fala, não é só da nossa família ali, né? Sim, Imagina, exato. vocês estão inspirando outras famílias, né? Vários franqueados, né? Franqueados. As pessoas que conhecem vocês pela internet. Sim. Tudo isso. Essa palavra, é o pra cima, né? Esse mantra. Que é exatamente como a gente vê a vida, né? A maneira que a gente encara a vida, assim. E eu vejo que, sem dúvida nenhuma, nossa conexão veio a partir daí também, né? Porque vocês também têm muito esse olhar. E a gente sempre comenta, a sociedade é um casamento, a gente precisa ter essas afinidades. A gente primeiro precisa se identificar com as pessoas, para depois o negócio entender, né? Se o negócio é bom ou não, enfim. Mas e aí, conta um pouquinho pra gente também, quando nos dias que estão mais difíceis, porque todos nós temos, né? Nem sempre são dias de sol. Onde é que você se reenergiza? Como que é a sua relação com fé? Como que você se abastece, assim, pra voltar? Eu sempre busquei muito, assim, eu sou de uma família que a fé sempre teve muito dentro de casa. Então, assim, minha avó era católica e Seichonoye. A minha outra avó era espírita, um avô era evangélico e o meu outro avô era budista. Então, eu frequentava com todos. Legal. Eu tinha de segunda a segunda. Muito bom. E todo mundo se respeitava e todo mundo ia em tudo, assim, né? Chegava na igreja de domingo, na católica, ia toda a família, mesmo quem durante a semana tinha ido na Seichonoye na quarta, sabe? Então, assim... E aí, minha avó, que era suíça, que era espírita, ela também, vamos hoje tomar um passe. Eu ia junto, eu me sentia bem. Então, assim, e aí, eu frequentando todas, eu sempre busquei muito. Aí, quando eu mudei para São Paulo, eu fui morar num pensionato de freiras. E a gente já tinha estudado em colégio de freiras, tudo. Aí fui morar num pensionato de freiras. Gostei muito da dinâmica ali, que foi o que me ajudou, acho que, a ficar aqui. Tinha as missas de domingo, né? Sem dúvida. Quando eu ia pra faculdade, o meu feedback era com a freira, né? Tô indo bem, tô precisando de ajuda e tal. E eu tinha 17 anos quando eu vim fazer faculdade, então eu ainda era nova, né? Saí de Penápolis direto. E aí eu acho que isso me ajudou muito. E eu fui buscando. Chegou uma época que eu comecei a participar de... Aí fui muito para essa parte do catolicismo e fiquei muito na carismática. Então eu tinha grupo de oração na igrejinha da PUC de quarta, sempre. Então eu nunca deixei. E sempre tentando levar as pessoas comigo. Quando eu reencontrei o Felipe, depois a gente namorou, depois de 10 anos voltamos e casamos, né? Não, e eles se conheciram no Espírito Santo, gente. Num trailer de hambúrguer no carnaval. Lógico, isso é muita conexão. É muito. No meu primeiro carnaval solteira. E aí a gente voltou e aí nas nossas conversas eram muito, a gente via que sempre acabava assim, um aconselhando o outro muito positivo, dando, assim, com tudo que a gente estava batalhando, cada um num lado. Ele morava em Diamantina, eu morava em São Paulo, é muito longe. E a gente se aconselhando e sempre as conversas acabavam num apoio ali. E a gente fala assim... Aí ele me perguntou, mas você tem alguma religião? Porque a gente não tinha chegado nesse assunto. Aí eu falei, eu sou carismática, eu sou evangélico, né? Minha família é fundadora da Igreja Batista de Minas, tal. E aí eu peguei e falei assim, nossa, que bom, né? Porque eu sempre procurei alguém que pudesse dividir isso comigo, eu nunca tive. E aí com isso, aí logo mais a gente casou, e aí ele falou assim, o que você quer, né? Que a gente faça um culto ou uma missa? Né? Aí eu peguei e falei assim, porque a família dele, a família dele já tinha uma religião muito forte lá, enraizada, né? Que era aquela. E eu comecei a frequentar com ele, eu me senti também muito bem na Batista. E aí eu peguei e falei pra ele, vamos fazer um culto, né, batista, tudo. E aí fizemos lá em Penápolis. E aí foi isso, assim, hoje, assim, às vezes, as 8 tá dormindo em casa, vamos junto, né? Sabrina tá dormindo em casa, vamos junto. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a fé sempre teve muito forte dentro da minha casa. A gente
tá ali o tempo inteiro. Eu converso com Deus o dia inteiro, né? Então, assim... Eu acho que essa relação, eu falo isso também muito com o Lucas, como que ao longo do dia, quando você se pega, você tá conversando com Deus o tempo inteiro. Sim. Eu acho que isso que é muito importante. E principalmente pra gente que tem, né, essas dinâmicas de altos e baixos, que é o desafio do empreendedor mesmo. Muito. Eu falo que Deus se faz presente em todos os momentos, Muito. assim, né? E às vezes tem coisa que você fala, meu Deus, como que vai se resolver? Gente, nos desafios mais fortes, assim... Eu já cheguei a fechar minha sala lá dentro do escritório, ajoelhar e ficar, assim. E eu saí, tipo, tudo dá certo, Tudo dá certo. sabe? Sim. Eu fico arrepiada, porque é assim mesmo que acontece. Eu falei pra Bruna esses dias, né? Tem coisas que ela não sabe, assim. Logo no início da Splash, porque eu ficava sozinho na Splash. Com todo mundo indo embora, eu ajoelhava e pedia a Deus pra poder abençoar. E na verdade, a gente só procura a Deus... Né, que a gente só procura Deus, mas na maioria das vezes é quando a gente tá com um problema. Ou é no amor, ou é na dor. Ou é na dor. Então, assim, procure no amor, porque senão você vai encontrar na dor. Exatamente. Só que aí Deus, às vezes, coloca no nosso dia a dia alguns obstáculos exatamente pra gente lembrar dele, né? E a gente tem nos cobrado muito dentro de casa para não deixar Deus de lado. É isso porque mesmo. na maioria das vezes, quando a gente está com um problema, que a gente vai buscar Deus. Né? E não pode ser assim, tem que né? ser Tem que amor, buscar né? no Na hora amor. de agradecer. Exatamente. Mas muito legal essa dinâmica familiar sua que, caramba, abre muita mente, né? Eu vim na família totalmente católica dos dois lados, do pai e da mãe, absurdamente católicos. E chegando em São Paulo, que nós somos capixabas, né? Eu nasci no interior do Espírito Santo. Eu vivo lá, né? Então, é verdade. O aeroporto dela é lá. O aeroporto dela é Vitória. E aí, no interior do Espírito Santo, quando a gente chega em São Paulo, é completamente diferente, né? A gente abre a mente no sentido de... A gente tem vários colegas respeitar, hoje de... Né? Respeitar, exato. E é muito legal essa troca, né? É muito. É muito e no bacana. final, quando você tem uma casa que estão todas as religiões ali, a gente tinha, por exemplo, o altar de Seitonoye, né? Jesus Cristo, a gente tinha tudo ali. Você vê que no final é Deus. É Deus. É a fé. Exato. E aí, por isso que eu falei, quando eu comecei a frequentar com o Felipe Batista, eu não me senti menos católica, assim, sabe? Sim, porque no final eu via, pra mim era Deus, é com ele que eu converso, é com ele, né, que eu troco o dia inteiro. E é engraçado isso, porque eu vejo, assim, na prática, no dia a dia, como essa relação que vocês tiveram desde pequeno, ela é ativada nas relações que vocês têm com as pessoas, assim. Quando a gente conversou sobre a Sabrina, por exemplo, eu sempre disse, né? A Sá é uma figura que quando a gente começou a pensar ela como imagem, ela era sempre muito democrática, assim, todo mundo dialogava, e a gente não vê nada que crie empecilho sobre a imagem dela. Mas aí quando a gente conhece vocês a fundo, a gente sabe que isso também está muito relacionado à maneira como vocês sempre foram criadas, sempre se relacionaram, e que é ótimo, né? Isso é muito bom, porque realmente você não cria preceitos de nada, né? É ver as pessoas, né? Você tem que ver as pessoas. Exatamente, muito bom. É isso aí. E como que vocês lidam dentro do... Hoje, vocês trabalham... É um escritório familiar. Eu lembro exatamente no dia que a gente foi, né, amor? Foi. Acho que na segunda vez que nós entramos no escritório de vocês. A primeira vez a gente conversou com carinho. Na segunda vez estava a dona Kika no sofá, sentada. E contando histórias. Eu falei, gente, mas ela é uma fofa. Ela acha que eu conheço ela já há anos. E a gente ficou conversando com ela, sei lá, 2 horas enquanto vocês estavam lá fazendo outras reuniões. E foi incrível aquilo dali. Quando a gente saiu, a gente só falava da dona Kika no carro. Era ela, a sensação era ela. Ela tem feeling, né, também. Ela sabe. Tem gente... Quando ela gosta, ela gosta. E como que é esse dia a dia, né, do trabalho familiar? Porque a gente também, né, no escritório, trabalha eu e a Bruna juntos. E, lógico, a gente chega em casa, às vezes dá vontade de matar um outro, a gente tem que respirar, né, pra poder voltar. E como a gente aprendeu uma coisa com você, vamos ver se você vai falar, mas depois eu trago aqui. Tá. Como que é esse dia a dia? Sempre foi desde o início muito bom? Como que é? Não, problemas todo mundo tem. Nós somos pessoas diferentes, todo mundo pensa diferente, né? Mas no final do dia, eu acho que é partir do princípio que o mais sagrado é a relação familiar. Então, aquilo ali tem que estar blindado, né? Boa. Você tem que estar dentro de uma bolha. Pode acontecer o que for, o mais grave que for, já tem meu perdão de cara, assim. Muito não tem, bom, né? A gente pode discutir ali, mas, assim, é uma discussão que não dura passa, mais, né? do que uma ida e uma volta. O outro, na hora que... Eu falei um negócio quente, que às vezes nem era pra eles, né? É o calor do dia. Um respondeu, a gente já se ligou que a gente tá falando entre a gente, parou. Nem se for pra ficar mudo. Sim.
engolir, ficar mudo, virar as costas e continuar fazendo outra coisa. Porque deu 5 minutos, voltou Passa, falando. né? Agora, o que você tem que segurar é a boca, né? Porque, assim, não fala, né? Eu sou dessa, assim, não fala, porque depois vai ficar latejando. Sim. E nem era o que a gente tava sentindo. Sim, sem verdade. dúvida. Você ataca sem pensar, né? Então, assim, eu tento sempre segurar. Blindar, Nem que for né? pra fechar a boca e ficar quieta, engolindo ali. Mas eu não falo. Mas isso é maturidade. Mas acho que a primeira vez tem hora que a gente tá muito nervoso. E às vezes é uma discussão, sempre é discussão tão pequena. Sim. E no final é isso. Acho que primeiro de tudo, assim, é todo mundo chegar num acordo que é a família ali, que a gente nunca vai romper. Claro. Pode ser o que for, eu perdoo, assim, Claro. já parto disso. Pode fazer o que for, eu vou perdoar. E também, assim, que eu até comentei com a Bruna outro dia, a gente tem uns acordos, assim, por exemplo, eu passo com a Sabrina o final de semana inteiro. Era isso. Eu não gente aprendeu falo isso. de trabalho enquanto eu tô com ela, né? Sim. A gente sai do almoço de família, a gente liga uma pra outra. Então, assim, às vezes eu falo assim, nossa, um artista deve estar achando que eu e a Sabrina a gente fica planejando o trabalho no final de semana, porque eu fico mais com ela e ela se dá bem. Sim. É o contrário, porque com ela eu quase não consigo fazer reunião. E aí depois eu tenho que definir todo o planejamento dela por telefone. Sim. Porque quando a gente tá junto, a gente não fala de trabalho. Eu sei que você está curtindo esse conteúdo e vamos falar então um pouquinho mais a fundo sobre empreender, que é sim uma chave de transformação social e mais do que isso, é a oportunidade que você tem de viver sobre a sua liberdade. Mas para tudo isso a gente precisa o quê? Se preparar. Então, se você optar em ir para o segmento de franquias, a chance que você tem de se preparar para encontrar a melhor franquia para você está no curso que nós oferecemos com uma visão 360 graus. Sim, eu e o Lucas, que somos franqueadores, que fizemos a nossa marca do absoluto zero e acompanhamos diversos empreendedores todos os dias, lidando à frente dos seus desafios em suas operações, compactamos como um drive mental tudo o que aprendemos ao longo desses 15 anos empreendendo juntos e colocamos então num curso prático, otimizado, com a visão do que você precisa saber para se preparar ao ingressar então no franchise. É o Franquia para você. Clique aqui e você vai ter um cupom especial para fazer parte então dessa sua jornada rumo ao seu próximo passo. Não, mas isso eu aprendi e isso é ótimo. Às vezes, coincidia isso, né? No momento que a gente estava realmente de lazer. E aí tem as crianças, que no nosso caso também tem isso. E aí a gente começava a comentar de trabalho. Agora a gente não faz mais isso. Viajamos, faz o que for e a gente, não toca no assunto. Quando chegar no Quando escritório. chega no escritório que a gente fala. E às vezes eu falo isso com as pessoas. Eu falo, gente, olha só. Mesmo que nós sejamos casados, Sim. eu não fico conversando de trabalho fora do trabalho. Não, é um exercício. Que É tem um que fazer. exercício. Eu tenho que, eu comecei também a fazer muito isso com o Felipe, que eu te falei, Sim. né? Porque eu chegava toda noite em casa, à noite, e ele me contava alguma coisa que tinha acontecido durante o dia. A gente é sócio. Sim. E aí eu queria resolver naquela noite. Aí eu comecei a falar pra ele, por favor, não me conta agora à noite. Escreve. Eu falava, escreve. Amanhã de manhã, no café da manhã, 10 minutos depois que a gente tomar café da manhã, vai ser pra esse conversar. assunto. Aí eu até falo, ele leva as crianças pra escola todo dia. Quando ele volta, eu tô acordando. Umas 7h15, assim, eu tô acordando. E aí a gente toma café junto, aí depois a Aí gente que vai fala. conversar. Porque senão, e outra, já tá mais calma ali. Mas essa eu acho que é a receita Só mesmo. lembrando que eles são sócios da Odonto Special. Isso. Tem uma rede de franquias também. O Felipe é dentista, enfim, empresário, né? Sim. Mais empresário que dentista agora, né? Quando você é empresário, você juntos acaba... como casal, ou seja, a mesma dinâmica que a gente. Então tem que ter exatamente. disciplina mesmo, E né? a gente tem muito franqueado, né? Na verdade, 97% da nossa rede é de casal. Casais. São Muito casais. legal isso, né? E a gente vê, né, no dia a dia ali, fazendo Sim. reunião com o franqueado. Aí tem a mulher, tem o marido, enfim. E aí a mulher levando para um lado, o marido levando para o outro. Fala, gente, vocês têm que ter o mesmo objetivo. Sim. Exato. Senão não adianta, né? Vocês vão Isso bater cabeça. Isso é uma coisa legal para trabalhar mesmo, né? Porque às vezes a relação pessoal acaba com o negócio, né? Exatamente. E assim, opiniões são distintas, que é isso que a gente trouxe e é aqui. muito válido, é muito bom ouvir. Não é? É porque a gente fala 80% e ouve 20%. O certo seria Ao contrário. inverso. ao contrário. Você ouvir 80% e falar 20%. A gente Exatamente. não é. Mas a gente tem muito casal e a gente já viu
casal separando, a gente já viu o negócio não dando certo por causa do relacionamento dos dois, e o negócio é bom, fatura bem, mas às vezes o relacionamento dos dois não dá certo. Sim. E aí acaba afetando o negócio, igual você falou, né? Eu escrevi aqui, o mais sagrado é a relação familiar, né? Então, mas tem que ter muita sabedoria quando você voltar para casa, né? De deitar do lado, inclusive de quem tá sendo seu sócio. Né? Não, tem hora que você... Gente, não tem como. Tem dia que você tá de mau humor, tem dia que você quer falar mesmo, né? Tem dia que você acha que falar naquela hora vai resolver. Mas assim, não é que eu não faço, mas toda vez que eu faço eu me arrependo muito. Então eu não vou dar conselho errado. Boa. Eu faço errado, mas eu não quero dar conselho errado. Boa. Legal. Vai lá. E aí, cara, é o seguinte, vocês começaram ali essa trajetória, eu queria entender, naquele momento que você fez sua transição de carreira, você trabalhou durante anos na Votorantim, né? E aí, como foi essa mudança, a decisão ali de... não sei se você se recorda, né? Já tem 20 anos isso, mas se você lembra exatamente o sentimento que você tinha na hora de abrir mão daquele certo por um duvidoso, que era quando a Sabrina, então, ingressou no Big Brother, não foi isso? Na realidade, da Votorantim eu saí há 10 anos. E a Sabrina saiu do Big Brother há 21. Então você ficou um bom tempo ainda. Fiquei 11 lá. anos com a vida dupla. Olha isso! Com a vida dupla? Caramba, E que aí? loucura. Então, sobre isso, o que te prendia? Porque foi assim, pra falar bem resumido, a Sabrina saiu do Big Brother, eu tinha acabado de ser efetivada na Votorantim, eu tava lá desde o começo da faculdade como estagiária, então já tava há um tempo, e eram muitas estagiárias, eles acabaram, só tinha uma vaga, então eles tinham acabado de me efetivar, e aí o Karim fazia estágio num grande banco também, tava no primeiro ano de faculdade, mas já tava encaminhada profissionalmente, assim, nós dois. E quando ela participou do Big Brother, meu pai falou, olha, ou vocês montam um escritório e cuidam dela, ou não vai dar certo, porque todo mundo vai querer o lucro. E vocês vão querer o bem dela. E aí foi isso que é uma coisa que a gente replica dentro da SAT hoje para os outros artistas. Legal. Não vamos pensar só no lucro, porque se você pensa só na nossa comissão, a gente vai escolher o que paga melhor e não o que é melhor. Claro. Então você está pensando no artista a curto prazo, não a longo. Então, por isso que eu falo, às vezes, quando as pessoas falam assim, você tem uma irmã, só vai dar atenção pra ela. Eu falei, ao contrário. Sim. Tudo que eu faço pela minha irmã é o que eu vou fazer pelo artista, né? Sim. E aí a gente montou a Sato ali há 21 anos. E na época a gente montou um escritório e a Monique veio trabalhar com a gente. A Monique era era sobrinha da minha cabeleireira. Ela tinha 16 anos. Novinha! 16. A Monique veio, conversei com o Carim saiu do banco. E aí eu fiquei nessa vida dupla, só que era pra ficar assim, 1 ano. Entendi. E aí, quando tava nessa fase de eu fazer tributário e tava nessa fase de se falar em planejamento sucessório, holding familiar, estavam começando a ser constituídas as holdings no Brasil. E aí eu fui bem pra essa área da família. Então eu gostei muito, assim. Eu falei, gente, eu vou aprender muito aqui para depois replicar pra minha família. Você tem isso, inclusive. E aí, só que coincidiu também de quando a Sabrina saiu do Big Brother, eu tinha um horário ali que eu falei assim, vou fazer uma pós em direito autoral e marcas. Que não tinha nada a ver com o que eu trabalhava no Votorantim. E quando a Sabrina entrou no Big Brother, eu estava estudando isso. Foi no mesmo momento, não foi por ela, Eu tava né? fazendo uma pós por paixão, que eu não ia usar no meu trabalho. No final, consegui usar isso no escritório, tanto que todos os contratos de licenciamento, artistas, tudo a gente redigiu a base principal no escritório. Hoje a gente vai atualizando, mas a gente usa a base que a gente fez ali. Sim. Nós fizemos bíblias, tudo que eu ia aprendendo eu ia usando para profissionalizar também a carreira artística, assim, né? Perfeito. E aí a Sato, então, hoje a Sato existe há 21 anos. Eu fiquei na Votorantim, mas no total eu fiquei 16 anos na Votorantim. Ficou muito tempo. Quando eu engravidei do Filipinho, depois do casamento, quando eu voltei da licença maternidade, foi quando eu voltei, eu senti ali que já tinham... Ninguém é substituível, tá? Ninguém. Sem dúvida, eu falo muito isso. Eles já foram muito legais comigo, de me deixar numa vida dupla muito tempo. Sabendo que eu ficava ali na Votorantim de manhã até o horário comercial. Saía final da tarde e ia pro escritório, né? Então, como eu era solteira... Gente,
Sua agenda tava ali pra isso, né? Eu podia dormir no escritório, eu podia trabalhar 20 horas no dia, 16, 18, tudo era paixão. Era eu por eu mesma, né? Tava cansada ou não tava, a minha rotina era eu. Quando eu casei, veio uma família, e na minha cabeça já tava ali, olha, vou ter que ter uma escolha ali, né? Então aí foi na hora de fazer essa migração pra ficar só na Sato e cuidando da minha família. Então, e foi exatamente quando o Filipinho nasceu, então que você decidiu. Porque ele tem 10 anos, então foi quando ele nasceu mesmo. E foi muito difícil eu me desapegar, porque assim, por mim, se o dia tivesse 30 horas, eu tava na Votorantim até hoje. Porque lá era a minha casa, lá era a minha família. Sim. Eu ligo pro meu chefe toda hora, eu não consegui desapegar, minhas amigas ainda estão lá, né? Sim, muito bom. Mas a maternidade te fortaleceu, olha. Não, mas olha só que engraçado isso, porque na verdade, você tava com o pé em cada canoa. Tava. Você tava na Votorantim e mas cuidando não tinha saúde, tá? Então, exato. Eu vivia doente. Então. É aonde eu quero chegar. Que hoje os jovens, eles querem ter um ponto positivo, um ponto negativo aí a se ver, né? Em relação à dinâmica de trabalho. Só que eu falo sempre dentro do escritório, eu falo entre a gente, mas também é a idade que você tem energia para poder fazer os dois. Eu entrei lá com 20 anos. Olha aí. Não, e eu tava no seu momento mesmo de energia. E outra, eu não era a frente da Sato. A frente da Sato era o Karim, né? Pois a gente era empresário do Pânico inteiro. Caramba. A gente cuidava do Pânico inteiro. E foi na época do Pânico ainda. Porque sabe, saiu do Big Brother e ela já entrou logo 3 depois. meses, logo ela depois, já né? Eu lembro Pânico. disso. E o Pânico estreou na TV em agosto. E quando estreou na TV, os artistas, os apresentadores vieram pro escritório. Então a gente agenciava 10 talentos já de cara. E bombando o Pânico. E talentos no auge, com todos. A gente chegava a fazer 50 shows por semana. E a gente tinha o Rodrigo, que era meu primo, o Leandro, o Rodrigo, que é meu primo, o Leandro, que é meu primo. O Rodrigo tá lá também há 20 anos. O Leandro acabou ficando com a gente acho que uns 7, 8 anos depois que o escritório cresceu. Ele foi realizar os sonhos dele. E a Monique, eu e o Karim. E final de semana eu fazia os eventos com eles. Então, assim, tinha final de semana que a gente fazia 5 cidades diferentes, cada um. Porque ia cada um acompanhando um grupo, né? Nossa! Caramba, então, assim, era uma loucura. E, assim, pra gente tudo era maravilhoso. A gente tava realizando nosso sonho. Exatamente né? 20 anos, 20 e poucos anos. Então, mas eu acho que é aí que os jovens de hoje têm que ouvir isso daqui e levar pra vida. A gente fala sempre isso também. Cara, é a idade que você precisa esticar a corda, que é a idade que você vai aprender, é a idade que você tem mais energia, é a idade que você ainda provavelmente não tem filho. E aí você vai ter que esticar a corda pra poder aprender. A gente também fez muito isso quando a gente foi em São Paulo, né? Muito. Então, hoje a gente vê os jovens e fala assim, estica a corda, vai até meia-noite, entrega. Claro, se não joga. tem. Gente, não dá pra fazer. Antigamente a gente falava, né? Corpo mole. Corpo mole, exatamente. Mas quando você encontra esse amor, assim, no que faz, tem que se jogar mesmo. Porque tudo é fase, né? Tem um momento ali pra que isso, de fato... E você tem que curtir o processo, né? Para o resultado vir. Exatamente. É curtir o que algumas pessoas acham chato, a gente acha necessário e legal. Sim. E em casa, minha mãe colocou a gente pra trabalhar muito cedo. Então, assim, se a gente tivesse 6 anos e soubesse dobrar roupa, a gente ia pra loja. Quando eu comecei a entender de documentos... Com 12, 13 anos, eu fui trabalhar na construtora. Então, eu saía da aula e ia direto arrumar documento, ler tudo, organizar tudo do meu pai. Quando eu mudei para São Paulo com 17 anos, eu fui já fazer o meu primeiro estágio, meio período, de cara. Eu já fui direto para o Moral de Faculdade, fui no CIE, fui em todos os lugares que dava em São Paulo, ficava com o Estadão, Folha de São Paulo aberto. Aí peguei cosmético para vender ao mesmo tempo. Fui trabalhar vendendo em loja de móveis para vender... móveis de escritório, meus pais nem sabiam, porque eles me mandavam ali uma mesada, eu não precisava. E assim, eu fui trabalhar com tudo que dava. Eu falo isso. Quem quer, não tem tempo ruim. Gente, eu vendia... Não é? Quando eu fui morar no meu primeiro apartamento, eu devia ter 18 anos. Eu vendia cosmético em todos os andares, me apresentando quando eu chegava da faculdade. É isso. E a gente é um conglomerado de situações que a gente se dispõe a fazer ao longo da vida, né? Porque tem gente que às vezes acha assim, tal coisa eu vou fazer agora, mas não vai me somar em nada. Gente, eu sou prova viva, porque às vezes eu tô fazendo determinada situação e falo, Lucas, eu fazia isso na minha faculdade. Olha só, eu fazendo isso agora novamente. Gente, então... hoje a vida tá fácil. Não é? Teve uma época que eu falei pra minha mãe, mãe, eu tô fazendo estágio no escritório da Volks de manhã, no escritório da SBT à tarde,
Aí eu estudava na Liberdade, ia tudo de ônibus, tá? Ônibus, trem, metrô. E à noite, minha mãe... A gente tinha um apartamento da família em Moema, e aí foram passar... Minha tia falou, vou passar Sinteco no apartamento, né? Eu fui morar com meu pai em Barueri, na obra. Eu dormia na obra. Nossa! E aí fiquei uns 3 meses. E aí eu ficava Barueri, São Bernardo, Anhanguera... De ônibus o dia inteiro, indo pra faculdade à noite. Isso. Minha mãe falava, que hora você estuda? Eu falava, no ônibus. Exatamente. Mas é isso, cara. Tem que fazer, é o momento de esticar a corda. A gente fala sempre que a vida é feita de ciclos. Se você perder um ciclo, esse ciclo não volta mais. Essa energia que você tinha de pegar o ônibus, etc., hoje você não teria, né? Porque você tem filho, né? Outra dinâmica. Então, quando você perde algum ciclo, você perde o futuro também, né? Você deixa de fazer. Você pula alguma etapa. Então, quando a gente chegou em São Paulo mesmo, a gente chegou em São Paulo também sem carro, sem nada. Também ralando pra caramba, né, amor? A chuva. E guarda-chuva, porque no Espírito Santo não chove direito, né? É verdade. E aí ninguém usa guarda-chuva. E a gente tinha que usar, e aí não tinha nem jeito pra segurar o guarda-chuva. Aquele vento batia, saía. Ai, gente, era o caos. Verdade. E o primeiro trabalho meu foi com a Cristiana Arcangeli, onde eu tinha que vender a Biltin em cada lugar. E a vaga precisava de ter carro. E eu não tinha carro. E eu tinha acabado de chegar em São Paulo. E aí, quando o cara fez a entrevista comigo, ele não perguntou se eu tinha carro ou não. E ele gostou de mim e me contratou. Enfim... E aí eu tinha que ter GPS, né? Eu não tinha carro, mas eu tinha que ter um GPS, nem GPS eu tinha. O que eu fazia era entrar no Google à noite, eu anotava no caderninho, fazia um mapinha na mão. Gente, olha só, ia quem até quer a farmácia, faz. entendeu? E fui o melhor vendedor na época. Então, assim, quem quer faz. Não tem que ter tempo ruim. Mas, de novo, é aquele momento. Hoje, com o filho em casa, talvez eu faria da mesma forma? Provavelmente não, né? A energia é o outro, né? Mas se a necessidade de bater, a gente faz. Mas se for, verdade. Arregaça as mangas e faz. Porque lá no escritório eu sempre falo, né? Tem a Dai que cuida da cozinha, de tudo. Eu falei, gente, é assim, terminou uma reunião, todo mundo recolhe, todo mundo tem que ajudar. Eu falei, não é porque, às vezes, se precisar, eu pego a vassoura, pego, né, as coisas. Com certeza. Eu acho que se todo mundo lembrar e dar valor no trabalho do outro também, todo mundo fazendo, senão você fica sentado só numa cadeira confortável. E você só faz aquilo, né? Só posso fazer aquilo. Fácil, né? Exatamente. É isso mesmo. Mas aí no momento que você tava com um pé em cada canoa, aí é um momento de decisão. Onde eu vou? Eu vou ter que tirar um pé na canoa, senão vai afundar. Uma hora afunda, né? Um ou outro vai afundar. Sim. A gente tem muitos casos de candidatos a franqueados que falam assim, eu pergunto, né? Você trabalha em quê? Eu sou de TI, ou sei lá, trabalho num banco. E quem vai ficar na loja? Não, eu quero investir num negócio para ter funcionários e como investimento. Eu não vou ficar num negócio. Ou seja, o cara tá com medo, ele quer sair do negócio dele, do trabalho dele, mas ele tem medo de tomar essa decisão. Como foi esse momento seu? Nós também tivemos esse momento, né? Mas como foi esse momento seu de tomar a decisão de um ou outro? Eu acho que depois de tantos anos você podia optar pela Votorantim, né? E aí? Pessoal, a Splash Bebidas Urbanas foi desenvolvida por mim, pela Bruna. Fizemos isso do zero. Eu que vim do mercado de franquias, estudei muito o mercado de franquias antes de chegar no modelo da Splash. A Splash tem como benefício para você que quer montar um negócio, por ser um negócio prático, simples, porém você consegue vender um ano inteiro, o dia inteiro. Então tem como benefício a praticidade, mas também ser um negócio que não é sazonal, um negócio que você vende no verão, você vende no inverno e você vende de manhã até a noite, independente do público. Um negócio que você tem, hoje nós temos modelos de quiosque, lojas médias, né, em torno de 40 metros quadrados, inclusive lojas com 100 metros quadrados. Então, para você que quer investir num negócio, a franquia Splash, hoje já espalhada por todo o Brasil, tenho certeza absoluta que vai encaixar no seu estilo de vida, querendo um negócio mais prático, porém um negócio que você consegue vender o ano inteiro. Clica aí, né? Procura o nosso site, vai no nosso Instagram, Beba Splash, né? O nosso Instagram é Beba Splash, ou o nosso site bebasplash.com.br, tem um QR Code também na tela, tá bom? Investimento incrível e com certeza para sua cidade cabe perfeitamente. Eu acho que é um planejamento, assim, que você tem que fazer para sua vida, né? No caso do franqueado, a gente sabe que para o negócio dar certo, ele tem que estar lá, né? Com certeza. Então, assim, se para ele for importante ainda fazer uma reserva ali no CPF dele para investir no CNPJ, ele tem que saber quando que ele vai
fazer esse... Quando, né? Deixar isso planejado porque né? Porque com certeza com ele o faturamento vai ser outro, o sucesso Sem do dúvida. negócio, né? Perfeito. Mas no meu caso, eu acho que foi uma conjuntura ali, né? Mas eu também estava muito segura que a Sato já estava muito bem, né? Eu tinha o Karim, né? Não era o Karim e a Monique, que imagina, Sim. o Rodrigo, eles, se eu não tiver a mesma A coisa. Monique trabalha com eles até hoje. gente. Até hoje. Rodrigo também, verdade. E o Rodrigo também. Tanto é que toda vez que a gente faz, eu não gosto de contratar muita gente nova de uma vez. Então vocês veem, né? Sim, a gente treina sim. muito para entender Pra como que integrar, funciona, porque eu não né? quero que perca o que a gente construiu ali do nosso formato. Sim, porque eu acho que esse formato familiar e do que tem ali, quero que as pessoas cheguem sejam bem recebidas. Claro. Não Que é quero a que seja essência de robotizado. vocês, né? É. E aí, quando começa a entrar muita gente nova e ela vai se perdendo, é a hora que eu peço de novo ajuda. Monique, Rodrigo, help, pelo amor de Deus. A gente precisa voltar a ser a Sato de antes, né? Sim. Então, assim, eles são essenciais lá. Muito bom, muito bom. E aí, Mas vamos eu falar não agora... respondi, né? Mas... Não, mas tá Não, bom. respondeu. Você falou que, na verdade, tinha segurança. Tinha segurança. Que já tava fluindo. A gente também, eu saí primeiro, né? Eu trabalhava na Cacau Show. Eu pedi pra sair, montamos o negócio. Bruna continuou trabalhando no Artefato. Isso. E aí, depois de 2 anos, né, amor? 2 anos e meio, ela pede pra sair pra poder ficar na Porque Splash. já tinha segurança. Aliás, também. as gêmeas falaram assim pra mim. Falaram, ela era melhor. Eu atendi a elas. Gente, a nossa vida é cheia de coincidências. muito. E eu atendi as arquitetas delas. Como pode, né? Que são umas queridas Loucura. também. Eu fiquei sabendo no podcast dela. Sério? Porque aí eu fui falar da Splash e elas contaram. Foi. Eu achei muita coincidência. E elas falaram isso. Elas falaram, nossa, como você atrai gente do bem. Ela falou pra Bruna. Que legal. Bonitinha, tá vendo? Por isso que eu falo, gente, as relações, elas não são naquele único momento. Não. Depois a vida vai girando. É isso mesmo. Capota. Não é? Capota E a totalmente. gente se Toda encontra hora. e vai, o tempo inteiro tem ali a validação, se é bom ou não. Mas aí é o seguinte, vamos falar da Sato agora um pouquinho também, que eu tenho certeza que tá todo mundo aí curioso querendo saber. Vocês, sem dúvida, eu vejo que vocês constroem relações, traz muito do que você trouxe ali, né? Nem sempre é o que é o melhor cachê, mas qual é a negociação que vai ser mais duradoura. E isso é pautado em muita estratégia. E aí, eu fiquei pensando esses dias, que é o seguinte... Sabrina chegando abençoada com o novo bebê ali. Como acontece quando vem uma notícia maravilhosa como essa, mas em questão de vocês se organizarem, existe uma estratégia na hora de anunciar? Como que vocês... Veio a notícia, e aí, como vocês se organizam diante disso? Nesse caso da Sá, foi muito assim. A Sá, no dia que a Sá descobriu que ela fez o exame e ela e o Nicolas descobriram que eles estavam grávidos, já vazou a notícia. Foi no dia, não teve nem tempo. A gente não deu tempo dela contar pra família, não deu tempo da gente contar pra equipe de trabalho. Então, assim, ela tá de 2 meses ainda, 8 semanas. Olha, super novinho. Então, assim, não foi nossa vontade divulgar. Né? Porque a gente sabe, todo mundo, que são 3 meses o período Claro, seguro, tudo. E aí foi uma pressão da imprensa, né? Então a única coisa que a gente pediu pra imprensa que estava sabendo era pra dar um dia pra ela, uns dias, né? Sim, porque ela tava gravando também, no Rio né? pra ela chegar em casa e ela poder contar pra Zoe. Sim. Olha. Porque senão a Zoe ia ficar sabendo na escolinha ou de uma outra forma. Então, assim, eles deram ali os 2 meses pra gente, não deram os 3. Entendi. Então, assim, eu acho também que isso é um exercício que eu acho que o mercado tinha que fazer, né? Sim, super. Porque, imagina, a gente falou, a gente tá muito feliz, mas é hora de cautela, cuidado, né? de orar pra evoluir bem, Claro, né? claro. Mas, assim, qualquer mulher teria o direito e o respeito de poder divulgar com 3 meses. Esse é o Claro, sem ônus, dúvida. talvez, Não é? dessa Eu falo, né? O da Sá, assim, foi... não era o momento de divulgar, mas já que saiu, assim, a gente confirmou. Porque também tem uma coisa que a gente tem lá dentro, né? A gente falou, vamos confirmar, então, falando que não foi no momento, mas que a gente agradece, a gente tá feliz. Porque a gente tem um combinado ali de não mentir, Sim, né? sim. A gente não queria, Que até criaria uma situação até a mais, né? Se você se nega Porque depois- também, aí ficaria, eu acho, uma Depois pressão ela tá- ainda maior. Então a gente falou, vamos
Aí, a gente, vamos confirmar. Mas assim, a gente foi aquela correria, né? Sim. Ligar pro meu pai, ligar... Porque foi a família, ninguém sabia. Então foi muito pior do que se imagina. Porque assim, nem a gente sabia, mas a gente não tinha nem dado parabéns pra ela. Eu tava esperando dar os 3 meses pra poder dar parabéns. Sim. Tanto é que ele e o Nicolas mesmo ainda não postaram, não comemoraram. Não comentaram, estão esperando né? Assim, esses 3 meses. Sim. Mas assim, é muito bom ver a família aumentando. é bom ótimo, demais. né? É muito bom. Filho é sempre bênção não de tem, Deus. vocês de com Deus. 3, né? Eu queria ter 4, mas eu já parei te nos falei, 2. ó. Dá tempo, bora acelerar isso daí que a gente vem Eu falando. não posso encontrar com vocês, que O eu nosso fico foi querendo a água da ter Dona mais. Kika. Depois que a gente começou a Foi tomar água da Dona Kika, porque a o gente fez Henrique também não foi planejado. Ele veio Foi depois susto. da conversa com a Dona Kika. Mas a gente tá com 3 grávidas no escritório. Tem a Jade Magalhães, a Nath Casagrande e a Sá. Sim. Aí eu falei assim, gente, é toda hora marca de fralda, De de bebês, leite, aí, de ó. guarda, de bebê. Agora lá tá perigoso, assim. Exatamente. Agora piscou, já era. Mas tudo a gente faz planejamento, sim. Legal. Nesse caso, assim, a gente não quer fazer ainda antes dos 3 meses, porque pra seguir, né? Sim. Protocolo. Sim. Mas assim, tudo a gente gosta de planejar, gosta de fazer estratégia, e pensar no que é melhor pro artista, as marcas que ele se identifica, Legal. o que tem a ver com ele, com os influenciadores, né? Os lugares que eles querem estar. Então é tudo muito conversado, muito planejado. Sim, muito né? bom. Legal. E como que é o Big Brother, assim? Porque quando a gente começou a ter mais contato com vocês, a gente sempre pensou, por que eles não usam uma agência, enfim, né? Tem um trabalho voltado para o cara que sai do Big Brother, né? Como que é isso, assim, na cabeça Hoje a de vocês? Globo Porque vocês tem. devem ter... hoje a Globo tem. Hoje a Globo tem. Hoje A Globo, ela tem a parte de agenciamento deles, que a gente trabalha em parceria. Legal. E eles agenciam já alguns talentos da Globo e do Big Brother quando sai e tudo. Mas antigamente não tinha. E eles devem que bater na porta de vocês, né? Provavelmente. Né? Quando a Sá... Eu, se fosse, com Se eu certeza, fosse, era eu lá também. que eu ia bater, Eu pelo também. amor de Deus. Quando a Sá saiu, a gente montou a estrutura, né? Mas na época a gente conversou com alguns empresários, mas era uma época que era aquilo, o que meu pai sempre fazia uma pergunta, ele sempre participava das reuniões. Como você vê minha filha? O que você faria por ela? Tipo de planejamento, né? E aí todo mundo falava assim, eu faria uma revista, sabe? Eu faria isso e só, não via mais nada nela. E não era o que ela queria. Sim. Ela queria, antes dela ir pro Big Brother, ela tinha sido chamada para apresentar um programa num canal esportivo da Globo. eu não sabia. Foi um olheiro na faculdade, ela fez teste, ela fazia jornalismo. Legal. Então ela já chamava atenção, ela já tinha ali o espaço dela, só que ela preferiu ir pro Big Brother. Sim. Mas assim, a gente já sabia o que ela queria. Aí foi a hora que meu pai falou, monta um escritório E e cuida a dela. outra curiosidade, até disso mesmo que eu tenho, porque assim, dos últimos anos pra cá, pelo menos, você vê que todo mundo meio que busca essa fórmula Big Brother, né? Eu vou fazer altas preparações, até os looks de cada dia que todo mundo já tem. Na época da Sabrina, creio eu que não tinha isso. Ela nunca tinha nem assistido, Não, a ela foi internet no não era, 3. não era rede social Pois como é, é hoje, né? pois Nossa, na época era internet de escada. Poucas pessoas tinham horrível. computador em casa. Meu pai colocou em Penápolis um computador e uma linha telefônica com aqueles quiosques, sabe? Pra votação. E Muito as pessoas faziam fila e revezavam 24 horas Tá votando. E aí as nossas amigas eram as fiscais das votações da Sabrina. Muito bom, gente. Eu tinha um carro, eu tinha um Gol na época. Meu pai pegou o Gol e plotou inteiro, Sabrina BBB. E eu andava na 23 de maio, ia pra Votorantim com o carro todo plotado. Ele plotou todos os carros. Não, demais. Parecia uma campanha. A cabeça ali do negócio é o seu Omar, vocês estão vendo, né? A Karina é o seu Omar escrito. Ele fica. Hoje eu mandei uma mensagem pra ele de manhã. Eu falei, pai, posso te colocar no grupo de aniversário da Manu, da organização da festa da Manu? Porque assim. Pra ele ajudar. Ele ajuda muito, porque ele tem ideias. Aí ele fala: por que você não faz isso? Vamos trocar, tipo. Tem que trocar a churrasqueira pro churrasqueiro conseguir fazer mais. Sabe, Sim, ele pensa em tudo. no 360. Aí eu paguei ele em Muito bom. tudo, até no grupo de festa. Então, ou seja, existia uma estratégia offline, né? Porque a internet não era. Hoje o pessoal tá lá pensando sempre em Instagram, mas no caso ele da Sabrina teve fazia off. em né? casa, ele fazia. A Karina dorme de tal hora a tal hora, o Carinho de tal hora a tal hora, eu de tal hora a tal hora, pro computador poder não ver. ficar parado. Pra não ficar parado. Pra votar. Perfeito. Tá Gente, muito bom isso. Muito bom. Bora fazer um registro
registro aí desses momentos. Agora, na hora que você lembrar mais um aniversário aí de carreira da Sabrina, tem que ter isso. Essa história é demais. Verdade, bem legal. E tem muita procura de ex-BBB? E agora eu vou falar de uma solução para você, que é esse nosso grande parceiro, a APTK. Pensa que você vai servir um drink, geralmente você precisa o quê, gente? Você precisa ter o gin, você precisa ter o limão, você precisa ter um rum, você precisa ter várias garrafas ali para poder compor, então, um drink clássico. Pois é, a APTK é a solução que você precisava, porque eles colocam tudo isso de uma forma muito maravilhosa engarrafada. Ou seja, você vai ter o seu Negroni, você vai ter ali, sabe, todo o drink que você super gosta. Eu que amo o limoncello, tem ele já engarrafado ali também. Então, uma opção de presente. Além disso, também é uma opção e uma solução para você que tem restaurante, você que tem um bar, que realmente otimiza, então, o processo de produção desse drink até a chegada do seu cliente. Quer saber um pouquinho mais? Clique no site deles e siga eles no Instagram também. Ah, tem. Hoje com a Globo talvez diminuiu, mas antes provavelmente... Mas tem. Porque eles saem, são muitos e saem muitos, gente, né? Porque assim, hoje tem artista, influenciador e talento para todos os escritórios, todas as agências. Por isso que hoje o mercado ficou muito bom pra gente. Porque a gente não precisa ver ninguém como concorrente. Hoje a gente não tem. Hoje, se a gente der as mãos e fazer parcerias, tanto que a gente tem grupo com quase todas as agências e escritórios. Entendi. Tem gente que deve achar que é nosso concorrente, não. A gente tá ali, eu, a dona do escritório, toda a equipe nos grupos. Porque, assim, a gente troca os talentos. Sim. Eu tenho um cliente aqui que tá precisando desse perfil. Eu não tenho, mas o escritório tem. Então, legal. Quanto mais conexão você tiver em parceria com todo mundo, eu ganha-ganha. Sim, ganha, sem dúvida. Maravilha. Mas uma coisa que eu acho muito legal, vamos pegando essa referência lá, seu Omar, lá atrás, botava o computador da ferramenta que tinha. É o fazer como consegue, né? Na situação que você tem. Mas vocês hoje, eu vejo vocês muito disruptivos, assim, também. Então tem a Satico. Vocês são sempre muito antenados com o que vem de futuro também, né? E isso eu acho que é um frescor e uma forma de vocês sempre terem essas viradas, assim. Porque quando a gente olha a carreira da Sabrina, o tempo inteiro tem viradas e viradas para que ela vá realmente se renovando no ciclo atual, assim, né? Eu acho isso muito legal de vocês. Até porque, por exemplo, a Sá, a gente fala, quando uma pessoa, um influenciador, um artista, ele é nichado, é muito mais fácil. Você vai trabalhar aquele nicho, né? Claro. Vamos falar só disso? Claro. É muito mais fácil. A Sá, a gente faz pesquisa todos os anos, é conhecida por 99% dos brasileiros, todas as classes sociais, ela é democrática, Muito né? democrática. Você vê que ela fala do produto muito. mais popular até o alto luxo. E aí, essa comunicação dela, a gente fala, a melhor forma é ela ser real. Sim. Então, assim, o Instagram dela é dela, né? Sim. Então, assim, que é onde ela se comunica com as pessoas. Legal. Então, a gente deixa essa comunicação mais fluida mesmo. Né? E aí, com o seu olhar agora de empresária, a dica que você dá, de novo, a gente tem um público muito forte de empresários, por conta dos franqueados também. A dica que você dá para que eles possam, então, atuar no dia a dia, com a ferramenta que eles têm mesmo, mas que possa buscar um diferencial também. Eu acho que eles deviam seguir muito... eu até tinha te falado, assim, você como... franqueadora, tudo, você é um exemplo, vocês dois são um exemplo para a rede, né? Sim. E quanto mais você foi colocando, desde o início você já colocava, mas assim, o franqueado, ele tem que entender que ele tem ali a rede dele. Sim. e que o franqueador, ele já dá a base, mas não se acomodar em receber essa base. Ele tem que ir pra frente, ele tem que ser o produtor de conteúdo do negócio dele. Gente, ele tem um negócio, ele tem a mídia ali. É tipo, bom dia de manhã e cafezinho, e donuts, e croissant, e coxinha mais gostosa do mundo, o melhor croissant que tem, né? E mostrando, falar da vida dele. Porque assim, ele vai crescer, quanto mais ele postar, mais ele divulgar. Faz Reels, faz carrossel, tenta todas as ferramentas. Sim. Uma hora vão entregar isso e você vai estar trabalhando lá a sua região. Sim, sem né? dúvida. Ele consegue ser o maior divulgador da rede dele, né? É isso. Então, a gente tenta tem fazer que isso todos os dias aproveitar pra ter como referência, eu acho que né? assina um curso da Bruna, se inspira, porque assim, essa vontade, assim, eu já conversei com muito artista, muito influenciador. Eu falo, por que você... O dia começou, por que você não postou? Sua vida é tão interessante. Porque aí eu tive um problema com meu filho na hora de levar à escola. Porque eu tive isso, né?
Mas é a vida acontecendo, mas mostra, né? Posta o que dá, né? O que vai render, exato. só não deixa. Sim. Porque assim, não é, ai, não tô afim. Mas e o seu negócio? Sim. Você não quer receber no final do mês? Você Sim. não quer que dá? Você não precisa do faturamento? Exatamente. Então pensa nele, não pensa em você, né? Sim, fica mais fácil, né? E aí tem os dois lados, né? A gente tá falando de franqueado, mas isso vale pra todo mundo, né? Pra Todo mundo, todos os geral, negócios, pra né? tudo. Tem aquele que acomoda, espera tudo de mão beijada, e tem aquele também que quer fazer demais, até além daquilo que a franqueadora permite, né? No caso da Sim. franqueadora. Tem que balancear também, mas o mais importante é não ficar parado, né? Sim. Quando a gente olha, inclusive, a Sato, ela nunca tá parada, ela sempre tá fazendo uma coisa nova ali, a Sabrina, né? Igual você falando, a Satiko. Quando vê a Satiko era a primeira do Brasil, né? Praticamente. Gente, hoje né? você viu, todo mundo as grandes marcas, todo mundo tá gravando os comerciais, fazendo todos os filmes em IA, né? Pois é, super. pois é. E outra, gente, é só você ir lá pesquisar qual que é o app que faz. E É já muito resolve. fácil, exato. Eu uso muito mesmo, então. assim, de testar, de ficar ali buscando referências. Eu sou muito curiosa, assim. Então, eu acho que se a tecnologia já ofereceu essas ferramentas, algo ali vai nos auxiliar mesmo. Então, não realmente se envolver para os assuntos que são do cotidiano e como isso pode ser benéfico para o seu negócio. Hoje né? o Nizam fez uma coluna, escreveu uma coluna, não sei se você viu, Eu vi. no Valor Econômico, falando do Washington Oliveto. Só que ele fez uma pesquisa no ChatGPT sobre o Washington Oliveto, e aí a coluna inteira era sobre o ChatGPT. Olha só. Vai E deve ter trazendo saído referências. certinho. Certinho. Aí A depois teve pergunta- um determinado momento que ele pede o ChatGPT para melhorar determinadas... ele aí ele vai pergunta- dando os É prompts. demais, Não, gente. incrível, incrível. Ele Não. perguntou o que o Washington Oliveto falaria para os jovens. Olha E aí só. o Washington Oliveto falou. Peça. E aí depois ele perguntou assim, tá, mas agora uma forma mais moderna, mais cool. Aí o ChatGPT veio com toda a linguagem de jovem, né? Com gírias e etc. Exato. Incrível. Não. Ou seja, você vai ficar pra Não, trás. gente, o ChatGPT é um E é uma ferramenta facilitador É. e gratuito. É, Porque também, às vezes, gratuito. as pessoas, né, se blindam, dizendo, mas eu não tenho recurso. É gratuito. E outra, tem Tá gente que ali. fala assim, mas foi feito pelo ChatGPT. Só que você pode pegar o texto base e colocar... Exatamente. Aí você adequa já a sua adianta o seu linguagem. dia, né? O seu tempo. Exatamente. Todo, né? Eu tava falando hoje pros meninos no escritório que a Manu, toda vez que eu vou colocar ela pra dormir, ela me pedia uma história da minha vida. Eu acho que esgotou, acho que eu já contei quase tudo. Aí, ontem ela falou, mãe, hoje eu quero uma história, que você cria uma história de um personagem. De um sapinho. Aí eu falei, meu Deus, eu fui na hora no ChatGPT, eu coloquei sapinho divertido, história com moral para crianças, com final feliz. Nanana. Ele escreveu, aí eu escrevi, essa história é inédita? Ele respondeu, essa história é inédita. Aí eu, Manu, ó, vou ler pra você. Dormiu na Ajudando, metade. inclusive, as mães. Olha aí, ó, uma boa. Inclusive, o Nizam coloca também que vai ser o século. Esse século nosso é o século não é da resposta, é da pergunta correta. Exatamente. Ou seja, você fazer a pergunta correta, o Ele chat te GPT entrega. te entregar a resposta correta. Então, ou seja, não é a resposta, é a pergunta. É a pergunta. Então, Muito Nossa, bom. é isso mesmo. E é isso, né? É a pergunta correta. Nizam gênio. Então, Gênio. na simplicidade, o simples, ele extrai a grande essência. Ele consegue ver, né? Não é? Ele Impressionante, consegue né? na Ele é fera. situação enxergar. Muito bom. Cá, vamos agradecer. Queria que você Obrigada, deixasse gente. agora aqui, então, uma mensagem final, realmente, do seu coração aí pra gente. Realmente é muito gratificante. A gente tem você como sócio, mas eu vejo que a gente tem você como amiga antes de tudo. A relação comercial, ela existe, mas existe realmente esse elo, né, de identificação. Muito obrigada por estar no nosso primeiro episódio. Ai, gente, eu amei. Eu nem pensei muito pra falar depois. Não, assim que é bom. A gente também não tinha nem Bom. roteiro. Eu fui falando. Eu É isso aí. amei, Essa achei é a incrível. ideia. Eu acho que uma coisa que tá muito, assim, fresca pra mim, eu fiz o curso de negociação agora que eu tava te falando, e hoje eu conversando com o Karim de manhã, eu falei muito isso pra ele, né? Que o que a gente, às vezes, não dá certo é quando a gente pensa que a situação tem dois lados. A partir do momento que a gente tá num negócio, a situação só tem um lado. É né? verdade. Isso é o verdade. lado que é bom para os dois, que vai ser bom para o negócio. Então, eu acho que se a gente sentar assim, em todas as reuniões que a gente for, em todos os as reuniões de franqueados, de amigos, porque a gente negocia desde a hora que a gente inteiro, acorda, né? Desde Com o os nosso nossos marido, filhos, com o nosso né? Tempo todo. Então, acho que a gente sempre vai para conversa assim, entendendo que tem um lado só e que a gente busca esse objetivo principal e não deixar isso se perder no meio da conversa,
as coisas, a chance de dar certo é muito maior, Sem né? dúvida, muito Então bom. acho que é um exercício pra gente fazer. Muito bom! É que é o Ótimo. objetivo, né? Quando você tem um objetivo claro, né? O que vai acontecer no meio do caminho Com ali, ele é certeza. consequência daquilo que você E quer. o né? ego, o É. nosso humor, tudo, quando se junta na mesa, a gente sai do objetivo final. Então, acho que a gente tem que não esquecer qual que é o objetivo final quando a gente vai para uma negociação, vai para uma conversa, né? Muito Boa, bom, muito bem, bom. muito bem. Pra cima. Pra cima. Pra cima. Karina, muito obrigado. Eu quero Obrigada, divulgar gente. o nosso livro. Ai, que demais. Livro pra cima. Tem na Amazon, só digitar aí Livro pra Cima que Incrível. você vai achar. Conta a nossa história, né? Tem de splash aqui, tem todos os perrengues, tem principalmente os perrengues que é importante para entender que onde nós estamos, né? Não é tão lindo, maravilhoso como vocês imaginam. Então é bem importante a história real nossa. Precisa escrever o 2 já. O 3, Dá, 2, 3 já dá. Já dá pra escrever. Obrigado a todo mundo. É o primeiro episódio, né? Primeiro episódio que fala? Primeiro episódio. Primeiro episódio da primeira temporada. Isso aí. Não esquece, então, de seguir aqui embaixo, tá bom? Ativar o sininho para os próximos episódios também. E comente, deixe seu comentário. A gente quer saber qual foi a impressão que você teve também, se gostou. E aí a gente se encontra num próximo com outro convidado também, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Obrigada pela atenção de vocês e até mais. Pra cima. Obrigada, gente. Pra cima.